Oi, Michele. Oi, Ana. Atrasei um pouquinho porque tava arrumando as coisas aqui. Acho que agora vai. Vocês estão me escutando bem? Tô tentando colocar. Não tá dando certo hoje no Facebook. Vamos ver. Ok. Oi, Nath. Oi, Andréia. Sejam bem-vindos todos. Nós já vamos começar. Só ver se eu consigo colocar aqui a transmissão no Facebook. Oi, Rô. Acho que agora foi. Vídeo 1. Aí. Vamos lá. Agora foi. Sejam bem-vindos todos para mais essa live nossa semanal. E o tema de hoje, deixa eu fixar aqui o nosso tema, que é conexão com propósito de alma. Pronto. E vamos lá. Então, vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Então, a intenção da live de hoje, dessa gravação, dessa transmissão de hoje, tem a ver com o propósito de alma, com a nossa essência. Que é o quê? O que significa ser você? Essa essência que eu tanto falo é aquilo que faz mais sentido pra gente no nosso interior. O que faz mais sentido para você? O que significa ser você? Significa você quando você faz alguma coisa e aquilo realmente faz sentido para você, estar alinhado com o seu propósito de ser, com a energia, né, que a gente vai falar aqui da energia de propósito de alma, é uma energia que a gente mede, né, a gente avalia através da nossa data de nascimento. É uma coisa que a gente carrega com a gente, é o que a gente tem que evoluir, é o sol que ilumina o nosso caminho, né, é o que vai ditar, e o que vai ditar todas as nossas ações, independente da área, da área. Tá com um pouco ruído. Já sei o que é. Esqueci de colocar aqui, ver se melhorou. E o propósito de alma, então, né, essa energia mais importante da nossa essência, o tema dessa semana, né, que eu tenho falado bastante, é em relação a você ser você mesmo. O propósito de alma de qualquer um é ser quem realmente é. Né? E a gente geralmente, quando a gente nasce, quando a gente é criança, a gente eu que tava aqui em cima do computador, eu esqueci de colocar o pezinho dele. E aí, quando nosso propósito de alma, né, o que faz mais sentido pra gente na nossa essência, muitas vezes quando a gente é criança, né, a gente já mostra esses indícios, né, a gente não tem todos os bloqueios que a gente vai criando, todas as limitações que a gente vai criando ao longo da nossa vida quando a gente vai ficando mais velho. Né? E então a intenção dessa transmissão hoje é isso, é tentar fazer vocês se conectarem um pouco mais com quem vocês são, com o que faz sentido para você, porque quando a gente faz, a gente
né? Simplesmente a gente e a gente coloca na nossa vida aquilo que realmente faz sentido pra gente, seja na carreira, seja na parte profissional, com a família, com os amigos, um relacionamento afetivo íntimo com o seu parceiro, enfim. Quando você realmente é aquilo que você é, claro, num equilíbrio, né? Quando você conhece, você já percebe se você está em equilíbrio ou não, né? Porque quando a gente fala de energia, a gente tem o equilíbrio, né? Mas essa energia ela pode estar em excesso ou pode estar em falta, como se fosse uma passividade, que eu vou falar, que é a desarmonia, que é o desequilíbrio, né? Então a intenção é a gente sempre buscar o equilíbrio, né? Respeitando aquilo que faz sentido para a gente, né? A partir do momento que a gente se conhece e fala, não, é essa energia que está dentro de mim, né? E não importa o que o outro está falando ou o que a sociedade está pedindo, mas é aquilo que faz sentido para mim. E quando a gente faz tudo aquilo que faz sentido para a gente vibra numa frequência, numa energia muito poderosa. As coisas fluem de uma maneira muito mais fácil em tudo, né? O que a gente tem que fazer é desfazer os bloqueios e os medos que a gente vai colocando de não ser quem a gente é. Né? Muitas vezes a gente a pessoa, o que a sociedade, o que o seu chefe, o que o seu marido tá falando para você ser, o que seu pai, sua mãe, mas a gente tem que ter essa honestidade e esse respeito, né, com a gente, porque a gente só vai ser o nosso melhor quando a gente é quem a gente veio para ser, né, respeitando essa energia. E aí por isso que hoje eu vou falar um pouco dessa energia, um pouco não, a gente vai aprofundar bastante, né, nessa energia de propósito de alma, que é a energia mais importante, que faz parte da nossa essência, de quem a gente é, né. Quando a gente nasce, né, a gente traz então essa data de nascimento e esses números, né, da data de nascimento, eles ajudam a formar o que é a nossa essência. Eles dão pistas, né, para gente e a gente pode reconhecer eles através da numerologia. A gente pode estudar eles e traduzir essas pistas que os números nos dão para descobrir qual que é a nossa energia e se conectar com essa energia. E aí, então, como eu falei, a energia de propósito de alma, ela é como se fosse, imagina que a nossa vida é um caminho, né? Um caminho, a gente está indo sempre em frente. Existem vários desafios aí no caminho, mas a gente está sempre seguindo em frente. E a energia do nosso propósito de alma é como se ela fosse o sol que está iluminando esse caminho. Então, não importa se você é criança, se você é adulto, se você está no trabalho, se você está na sua casa, com a sua família, aquele sol ele vai estar ali te iluminando, né? Vai estar lá pedindo para você seguir em direção a ele, né? E cada vez que você se aproxima e você se alinha a esse propósito de alma seu, a sua missão de vida, a quem você é, a quem você veio para ser, você aproveita muito essa energia desse sol e esse sol brilha cada vez mais, né? Então, todos os dias, em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos, a gente pode e a gente deve, né, procurar exercer o nosso propósito de alma, procurar respeitar aquilo que a gente é. E aí uma coisa importante para se falar é que a gente vai daqui a pouquinho calcular o nosso propósito de alma, que por mais que eu tenha, né, a gente vai chegar num número, por mais que eu tenha o mesmo número de propósito de alma, né, que a outra pessoa, não necessariamente vai ser igual. Existem infinitas maneiras, infinitas possibilidades da gente exercer nosso propósito de alma, porque a gente não tem só essa energia é uma das mais importantes, mas a gente tem todo um mapa de direcionamento, né, o que algumas pessoas aqui já sabem do que eu tô falando, que é o mapa numerológico da essência. Através da sua data de nascimento, a gente consegue ver outras energias que fazem parte do seu mapa, né? Então, uma pessoa, por mais que ela tenha o mesmo número de propósito, a mesma energia de propósito de alma que outra, ela não vai exercer da mesma forma, porque por mais que ela tenha nascido no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano, o nome dela é diferente, o horário que ela nasceu é diferente, enfim, existem infinitas combinações e possibilidades
da gente exercer, da gente manifestar esse propósito de alma, né? Porque ele é o principal, mas tem outras muitas energias que a gente que fazem parte da nossa essência, que nos guiam aí, que vai diferenciar o que vai dar a personalidade de cada um e as particularidades de cada um, né? E isso é muito legal, porque como a minha mentora fala, o universo, ele precisa que você seja um sucesso. Ele precisa que você seja você. Porque você só vai ser um sucesso quando você é você. Porque quando você está fazendo aquilo que faz sentido para você, então você está emanando uma vibração energética muito potente, né? E é isso que é o sucesso. E aí, como eu estava falando também em relação às. Da mesma forma que existem infinitas maneiras de um mesmo propósito de alma se manifestar, né? Que daí vai ter a particularidade de cada um, né? Com o que cada um se conecta, com base em todas as outras energias que nos formam. Você também tem uma mesma pessoa, ela pode estar desequilibrada diferente. Por mais que ela tenha o mesmo propósito de alma, eu estou desequilibrada, mas umas às vezes estão pendendo para um excesso, outras estão pendendo para uma falta, para uma passividade daquela energia. Né? E também então se manifestam de diferentes maneiras esses desequilíbrios. Então vamos lá. Agora vamos já entrar com a mão na massa e calcular qual que é o seu propósito de alma. Então, é bem simples, né? Você vai pegar a sua data de nascimento, por exemplo, vou dar o meu exemplo, né? Dia 19/12/1992. E aí você vai somar dígito a dígito. Então, 1 mais 9, mais 1, mais 2, mais 1, mais 9, mais 9, mais 2. Né? Então, você vai somar todos os números que fazem parte da sua data de nascimento. Vamos somando aí. E aí, por exemplo, a minha soma, se eu não me engano, dá 7, 1. Não, dá. Qual que é a minha soma? A minha soma, ela dá. Ela chega em 2 números, né? Então a gente vai somando. Aqui. Então a gente vai somando, a minha soma chega em 34. E aí eu pego e somo 3 mais 4. Né? Então o meu propósito de alma é 7. Então vocês vão somando até chegar num único número. E esse vai ser o seu número, a energia, que a sua energia de propósito de alma ela é representada por esse número. Vão somando aí. Vão dando ok aí para eu saber se eu já posso continuar. E aí, então, reforçando, o que é essa conexão com a essência? É quando você, a partir do momento que você dá consciência que você tem essa energia, que essa energia faz parte de você, que aquilo é o que faz sentido para você, como eu falei, a sua vida, ela flui de uma maneira muito mais fácil, porque você está alinhando com aquilo que faz parte de você, né? E daí você coloca o foco, né? Semana passada a gente falou sobre foco, e aí você coloca foco no seu melhor, e aí você cria a sua realidade com o que você tem de melhor. E aí algumas perguntinhas para a gente ir refletindo, né? Já vocês pensando como é que tá agora, para a gente ver se está alinhado com o propósito de alma que eu vou falar já. O que te faz sentir vivo? O que te faz vibrar assim, como se você estivesse brilhando, com um coração super alegre, com aquele brilho nos olhos? O que te faz vibrar dessa forma? Oi, Nath. O que te faz acordar todos os dias, levantar da cama todos os dias? E o que te faz sentir motivado para você fazer qualquer coisa, seja para você, seja para outra pessoa? Todas essas coisas têm a ver com o que é o seu propósito de alma. Isso pode estar desalinhado ou não, né? Então vamos ver agora. Vocês já calcularam? Então lembrando, vocês vão pegar a data de nascimento e somar dígito a dígito, o dia, o mês e o ano, até chegar num único número, vai somando. Né? Vocês vão chegar no número de 1 a 9. E aí vamos lá, né? Vamos falar então sobre cada uma das energias. Né? Quem tem propósito de alma 1, quando quem tem propósito de alma 1 está em sintonia harmônica, né, tá alinhado e equilibrado, em harmonia, a energia 1 de propósito de alma, ela tem a ver com liderança, ela tem a ver com ser independente, ter autonomia,
é uma energia que abre caminhos, que inova, que é original, é uma pessoa que o caminho para ela evoluir é sendo original, inovando sempre. Também tem a ver muito com autoconfiança, ver as coisas de uma forma positiva, tomar a frente, é aquela energia de ação. Né? Então, a energia de propósito de alma 1, ela tem a ver com essa ação, essa autonomia, essa liderança, essa determinação. E aí, quem tem esse energia. Então, isso quando você está em equilíbrio, né? E aí, quando você está desalinhado e você está em desequilíbrio com essa energia, vem a insegurança. Ou vem a insegurança, por exemplo, quando você está numa passividade, então você está com falta dessa energia, então você não fica seguro nas coisas que você faz, você não confia em você, você tem muito medo de fazer qualquer coisa, muita dúvida, se sente sozinho para fazer as coisas, né, não, se sente sem apoio, né, e por outro lado, se você tem um excesso dessa energia, você atropela todo mundo e não presta atenção que você está atropelando todo mundo, né? Então, o propósito de alma 1 é isso, tem a ver com liderança, mas não autoritarismo, né? Não passar na frente, pisar nos outros. Então, perceba aí quem tem energia de propósito de alma 1, como é que você tá. E aí eu falei também que eu ia trazer aqui alguns aspectos em relação à carreira e a relacionamentos, né? Então, quem tem propósito de alma 1, né? Lembra que eu falei que o nosso propósito de alma, ele deve ser vivido em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida, né? Então, seja ela profissional, seja ela de relacionamento, na família, enfim, em todas as áreas. Em relação à carreira, quem tem propósito de alma 1 tem essa energia, então, que eu falei, de liderança, de autonomia. Então, você veio para evoluir na inovação, no pioneirismo, tem a ver com criatividade, ser líder, abrir os caminhos, né? Tomar a frente, ser proativo nesse sentido. Né? E aí você, então, em relação à carreira, presta atenção de você encontrar meios de compartilhar suas ideias originais, né, de exercer a sua liderança, colocando criatividade, né, originalidade em todas as suas tarefas, né, e não esperar que os outros façam por você, mas você tem essa energia de fazer por si mesmo. Com independência e com confiança, né? A confiança ela é uma palavra bem forte aqui. Em relação a relacionamentos, né? Nos relacionamentos também, né? Aquela pessoa que não fica dependente da outra, ela toma frente, ela é líder, né? Gosta de se sentir respeitado, né? Pelas suas ideias e pelas suas vontades. Ela gosta de ter sua independência, e aí, quando você tem desarmonias nesse sentido, você, por exemplo, pode ser uma pessoa que quer controlar demais, quer dominar o outro, com a sua vontade, você quer dominar o outro. Por outro lado, você pode ter a insegurança aí, e perder a sua identidade. Né? Então, quem tem energia de propósito de alma 1 deve ser muito confiante, deve ser líder, deve ser original e deve inovar. Isso na vida, na carreira, nos relacionamentos. Vamos para a energia de propósito de alma 2. Em sintonia harmônica, né, quando você está em equilíbrio com essa energia, você é uma pessoa, você veio para evoluir sendo uma pessoa. Pensa quando você tem uma dualidade e você que tem uma energia de propósito de alma 2, você consegue colocar um equilíbrio nessa dualidade, encontrar o ponto de equilíbrio. E aí você se torna uma pessoa pacificadora, por exemplo, em momentos de conflito, né? Você une, você entende, você consegue conversar, você serve de apoio. Você faz essa mediação, né, entende os dois lados de qualquer que seja a situação, e aí você é uma pessoa aconselhadora, intuitiva, que dá suporte, que sabe ouvir, né, os dois lados, e aí você se torna uma pessoa diplomática em todos os sentidos. Quando você tem uma desarmonia nessa energia de propósito de alma 2, tem muito a ver com equilíbrio emocional. Então, é uma pessoa totalmente desequilibrada emocionalmente, né? Se sente inferior, se sente submisso, ou se faz submisso, né? Tem uma baixa autoestima, né? É uma pessoa dependente e tem uma passividade. Essas são as características de um desequilíbrio, né, no propósito de alma 2.
Como você pode usar, como que essa energia ela se faz na carreira. Então, a energia de propósito de alma 2 ela tem a ver com relacionamento, com cooperação, né? Como eu falei, pensa na mediação, nos dois lados e você sempre o equilíbrio. Você consegue enxergar esses dois lados, né? Então, em relação à carreira, pensando nessa ideia de que você veio para evoluir uma energia de harmonia, de entendimento, de relacionamento, de empatia, de colaboração, né? Então procura aplicar essa sua capacidade de reunir conhecimentos e pessoas que são aparentemente divergentes, né? E estabeleça então pontos de entendimento e de harmonia no seu trabalho. Você tem essa capacidade, isso faz parte de você. E aí procure se relacionar mais, né? E não ficar tão isolado no dia a dia. O isolamento, ou não se relacionar, é um desequilíbrio desse propósito de alma 2. Em relação aos relacionamentos, também, favoreça os relacionamentos que tenham um ambiente de cooperação, né, de ajudar um ao outro, de que você sente que você tem a sua sensibilidade respeitada. Você sabe pedir ajuda e colo quando você precisa, além de você ajudar, você também sabe pedir ajuda, né? Então procure sentir as suas necessidades, né? Nos relacionamentos, veja se as suas necessidades estão sendo percebidas e atendidas. Você precisa disso, né? E quando você está alinhado com o seu propósito de alma, você atrai carreira e relacionamentos que também estão alinhados aí. No excesso, numa desarmonia dessa energia de propósito 2, então tem o excesso de dependência, né, ou você precisa muito da ajuda do outro, não consegue agir por si só, ou então, por outro lado, você faz demais pelo outro. Né? Então, essa é a energia de propósito de alma 2, isso. Agora vamos para 3. Quem tem energia de propósito de alma 3? Em sintonia harmônica, quando você está em equilíbrio, né, a energia 3 ela tem muito a ver com a comunicação, é uma energia expansiva, né, criativa, de autoexpressão, de alegria, né, você é uma pessoa extrovertida, comunicadora, sociável, geralmente se expressa muito bem e bem-humorada e amigável, né, então essa energia de propósito de alma 3. Se você tem essa energia e não tem nenhuma dessas características, é porque você está desalinhado. Então, em desarmonia, você pode estar muito sensível a críticas, você não aceita críticas, ou você tem medo de se expressar, ou por outro lado, você fala demais e não escuta os outros, né? Então pode ser uma característica de excesso também. E aí você perde totalmente o foco das coisas, porque você está falando demais, mas não está falando nada, né? Não está expressando realmente alguma coisa. Em relação à carreira, então, pensa na parte da comunicação, da expressão da sua sensibilidade, de ser criativo, você irradia esse brilho, né? Então, busque oportunidades para você se comunicar, ser mais expressiva, ter mais expressividade, ser mais criativo. Você tem muita inspiração, né, no seu dia a dia, e sempre com alegria e sempre com otimismo. Em relação aos relacionamentos, quem tem propósito de alma 3, é um relacionamento que você quer ser ouvida, porque você quer falar, né? Essa comunicação é muito importante para você no relacionamento, né? Você quer se sentir reconhecida e você quer sentir que suas ideias elas sejam validadas pelo outro, né? E você quer expressar sempre essa sua criatividade. Em desarmonias, então, tem a parte das críticas, de uma comunicação negativa ou não ter comunicação nenhuma, e aí você se sente podada e aí é uma desarmonia, não faz parte do que é ser você. Para quem tem propósito de alma 4, na energia 4, em sintonia harmônica, em equilíbrio, você veio para evoluir sendo uma pessoa trabalhadora e dedicada, né? Você gosta e você precisa e você quer criar estabilidade, tem uma energia de organização, de disciplina, seja para o ambiente, para o ambiente que você está, para quem te rodeia ali, você quer trazer, você tem essa característica de trazer segurança, de criar alicerces e trazer segurança. Mas se você está desequilibrado em relação a isso, você pode ser muito rígido,
tem que ser assim e não pode ser de outra forma. Então, é uma falta de flexibilidade aí, e essa rigidez, né, que causa muitas vezes estagnação, limitação, te limita, né, aí você acaba se cobrando muito também, tudo isso são desequilíbrios dessa energia de propósito de alma 4. Por outro lado, esse é um excesso, né, então você pode ter totalmente uma falta de foco e disciplina por não estar alinhado com esse seu propósito de ser organizado, criar alicerces seguros, ser dedicado em tudo que você faz. Em relação à carreira, então, pensa nessa ideia de estruturas, né? Você veio para evoluir em estruturas, criar estruturas seguras, criar alicerces. Você é apoio, segurança, né? Mas lembre-se que tem que ter flexibilidade, né? Não pode ser só rígido, focado numa coisa só, que muitas vezes essa coisa não está dando certo, né? Então, você tem essa capacidade de sempre reestruturar, de sempre organizar. Né? Então não pode ser rígido num lado só. Lembra que eu falei, o equilíbrio, né? E então lembra dessa flexibilidade. Então, na carreira, tente empregar o seu poder de concentração nos detalhes significativos do seu trabalho, para deixar tudo bem organizado e produtivo, né? Assim que você colabora na sua carreira. Em relação a relacionamentos também, você tem a necessidade de sentir segurança, de sentir que tem uma estrutura, né, de que tem algo sendo construído, né, você preza muito por compromisso e responsabilidade. É muito legal essa parte de relacionamento, porque se você está num relacionamento, enfim, não só com um parceiro, né, mas qualquer relacionamento, seja profissional, familiar, você tem, por exemplo, você tem essas necessidades que fazem parte do seu propósito de alma, né? E muitas vezes a outra pessoa com quem você está se relacionando não entende, né? Então é importante ter essa troca, falar assim, ó, isso é importante para mim, né? Então, se for para dar certo, né? Aquele tal relacionamento, aquela tal esqueci a palavra agora, aquela empresa, aquela firma, enfim, você tem que enxergar essas coisas que fazem parte de você naquilo. Em relação a desarmonias, aquele sentimento de estagnação, né, para quem tem propósito de alma 4, você tem uma limitação na zona de conforto, você tem essa rigidez de não querer mudar, né, e certas estruturas, e muitas vezes precisa mudar, e aí vem a teimosia, né, então isso é uma característica de desarmonia de quem tem energia de propósito de alma 4. Propósito de alma 5, essa energia também é bem movimentada, né? Quem tem energia de propósito de alma 5, em sintonia harmônica, né, em equilíbrio, você veio para ser uma pessoa exploradora, né, que vive grandes aventuras, você gosta de liberdade, você gosta de mudanças, né, você não fica parado no mesmo lugar, e para sempre você ter maneiras diferentes de trazer progresso para o mundo, né? Você tem essa visão de progresso, de sempre estar indo para frente, sempre mudando, né? Faz parte de você também a curiosidade, né? Experiências novas, seja, por exemplo, em livros, em cursos, em viagens, em amigos, qualquer coisa, mas faz mudanças em equilíbrio, né? Trazendo sempre essa ideia de progresso para a sua vida, né? Transformações, as principais palavras aqui são transformação, liberdade, né? Mudanças. E eu diria até que uma palavra muito importante aqui para quem tem energia de propósito de alma 5 é adaptabilidade. Você ser adaptável, você tem essa capacidade de não ficar estagnado no mesmo lugar, você tem essa capacidade de sempre mudar, de sempre transformar, né? Então, uma frequência, um estado desarmônico dessa energia é quando você ou muda demais, tá sempre mudando e não tem limites, não tem disciplina, não se apega a nada, né? Então acaba virando uma bagunça tudo. Ou por outro lado, você tem medo de mudar, né? E aí você fica estagnado. E isso é uma desarmonia, é um desequilíbrio. Então é legal aqui você ser adaptável, né? Surgiu um problema diferente, uma situação diferente, você tem essa capacidade de se adaptar. Faz parte de você isso. Que mais?
Por exemplo, uma desarmonia também, né? Que eu falei que você não consegue colocar foco em nada. Você faz milhares de coisas e não termina nada. Isso é uma, é uma desarmonia de quem tem energia de propósito de alma 5. Em relação à carreira, né, como eu falei, você veio para evoluir em versatilidade, ser adaptável, né, ter essa sensação de liberdade, de trazer progresso, e você transmite isso, né? Então, na sua carreira, evolua por meio do trabalho que realiza com essa adaptabilidade, né? Você tem essa capacidade de sempre encontrar uma solução e mudar e transformar, sempre pensando na questão do progresso, na melhora das coisas, né? Em relação a relacionamentos, você gosta de variedade, né? Você lembra, a palavra, uma das palavras aqui para energia 5 é liberdade, né? Você gosta de se sentir livre, não gosta de sempre ficar fazendo a mesma coisa, gosta de sempre mudar e transformar, né? Gosta de sentir uma coisa nova, gosta de fazer aventuras, enfim, a parte de relacionamento, veja que os relacionamentos eles têm que estar conectado com essa característica que é sua, senão você vai se sentindo cada vez mais preso e isso não faz parte de você. Ou então também, se estiver mudando muito, não se apega a nada, isso também é um desequilíbrio, né? Você lembra que eu falei sempre da busca do equilíbrio. Então, as desarmonias dessa energia em relação a relacionamentos, uma superficialidade, você foge de compromissos ou de emoções, e quando você tem algumas limitações aí, você não gosta de se sentir limitado. Energia de propósito de alma 6. Em sintonia harmônica, em equilíbrio, você veio para ser uma cuidadora responsável, aquela pessoa que cuida, que apoia, que nutre, que aconselha, que isso tanto em relação à comunidade, à família, aos amigos e ao trabalho, né? Mas em sintonia desarmônica, essa pessoa ela pode acumular e ter um excesso de responsabilidades, porque ela quer ajudar todo mundo, ela quer ajudar sempre ela quer cuidar sempre, e daí ela acaba carregando um monte de coisa nas costas, né? E aí sente esse peso nas costas, ou então transforma isso em querer controlar todo mundo, né? Pensando nessa parte do cuidado, não tem um autocuidado consigo mesmo. Isso é muito importante nessa. Quem tem propósito de alma 6 tem essa energia de cuidar, mas para cuidar dos outros, você precisa primeiro se cuidar. Isso é muito importante aqui. Outras desarmonias têm a ver com possessividade, ciúmes, ou por outro lado, procrastina muito, não simplesmente faz nada. Em relação à carreira, você veio para evoluir então nessa parte do cuidado, né? Você traz beleza e harmonia para o mundo, né? Através dessa forma que você nutre com amor, sempre com harmonia, pensando nessa coisa do cuidado, do acolhimento. Então, em relação à carreira, envolva os que trabalham com você em um espírito de equipe, né, para viverem juntos as ideias sociais que você acredita, e antes de tudo, cuide de você, né, se aconselha, se nutra, e aí com isso você estando bem, você consegue transbordar esse cuidado e essa harmonia para o outro, né? Então você pode trazer isso também para a sua carreira, pensando na sua carreira. Em relação aos relacionamentos, você tem que se sentir num relacionamento harmonioso, né? Você gosta dessa harmonia, você precisa dessa harmonia e você quer trazer harmonia, né, para tudo. Você sentir que tem um compartilhamento de responsabilidades, você gosta de cuidar, mas você também precisa ser cuidada, né? Então esse compartilhamento de responsabilidades é muito bom para o equilíbrio. E também você, em relação aos relacionamentos, você sentir que os valores, né, seus com quem você está relacionando, seja empresa, família, enfim, qualquer tipo de relacionamento aqui, que esses valores eles precisam se complementar, senão não faz sentido. Então, as desarmonias, quando você quer controlar demais o outro, quando você idealiza demais como vão ser as relações, isso não acontece, e uma sobrecarga quando você
coloca o outro como seu dependente, porque você quer cuidar muito do outro, e aí você fica sobrecarregado e o outro acaba ficando dependente de você, e isso não é legal, é uma desarmonia. Propósito de alma 7, que é o meu, inclusive. Propósito de alma 7, ele tem a ver com uma interiorização e um autoconhecimento. Né? A gente tem, eu vou falar gente agora, porque quem tem propósito de alma 7 tá aí na mesma energia de propósito que eu, mas como eu falei, existem inúmeras maneiras de um propósito de alma ele se manifestar, né? Tem muitas outras energias que formam o nosso mapa, que nos formam, que formam a nossa essência, e que colaboram ali para a gente ir seguir os diferentes caminhos possíveis que a gente tem. Então, quem tem propósito de alma 7 tem muito a ver com o pesquisar, o autoconhecimento, é uma pessoa que tende a ser, né, evolui na tolerância, né, sendo compreensiva com os outros, é uma pessoa que é muito ligada à espiritualidade, né? Então ela precisa de ter o seu espaço, né? E a partir disso ela conhece as suas verdades e aí ela pode compartilhar as suas verdades com o mundo. Partilhar essas verdades com o mundo. É uma pessoa, então, investigadora, observadora, confiável. Também tem aí muito, muito importante a questão da confiança, né, da autoconfiança. E quando está em desarmonia, né, esse propósito de alma 7 está em desarmonia, você tem uma desconfiança de você e dos outros muito grande, né? Pode ir para esse lado aí. Ou você se isola demais e acaba se sentindo sozinho. Então, por mais que você goste de ficar sozinho para ter os seus momentos, você também precisa ter os momentos sociais, né? Para você partilhar aquilo que você acredita, né? Senão, você se isola do mundo e não está partilhando nada daquilo que você acredita. E aí você tem uma alienação do mundo, né? Às vezes também o desequilíbrio aparece no sentido, eu não gosto de me relacionar. Você não gosta, né, mas você está tendo um excesso dessa interiorização, desse isolamento, e isso não é legal, você tem que equilibrar isso. E aí, como eu falei, como você busca suas verdades, né, você pode desconfiar de todo mundo e achar que só você está certo, ou, por outro lado, você pode ter uma desconfiança de você e de todos muito grande, e tudo isso é desequilíbrio, é desarmonia, né? Um sentimento de se sentir sempre traído, ou ser racional demais em algumas coisas, não confiar no que você sabe, todos esses aspectos são desequilíbrios do seu propósito de alma. Em relação à carreira, pensando então que essa energia tem a ver com a espiritualidade, a intuição, né? Então você veio para evoluir pela espiritualidade, pelo autoconhecimento, pelo estudo, pela pesquisa, e também tem a ver com essa parte muito de estudar e de ensinar. Então cria, né, pensando na carreira aí, cria um espaço para você ter condições de demonstrar a sua competência, e as suas especialidades, seus conhecimentos, os quais visam, né, uma melhor qualidade de vida, né? Então o espaço, tenha também o seu espaço para meditar, seu espaço para ficar sozinho e crie então esse momento para você compartilhar aquilo que você acredita. Nos relacionamentos, né, a individualidade aqui é muito importante, né? Você precisa de um tempo para ficar sozinha, para ficar sozinho. Ter a sua privacidade levada a sério, sentir que tem espaço também para depois transmitir sua sabedoria, né? Não adianta se o outro te bloqueia e não quer te escutar, porque isso vai causando desarmonia em relação ao seu propósito de alma em relacionamentos. Né? Então aqui também se aplica a falta de confiança ou uma desconfiança excessiva, um excesso de críticas e julgamentos, né? Porque você busca suas verdades, mas você não souber ouvir o outro também e compartilhar e trocar ideias com o outro, você acaba só criticando e julgando, achando que só você tá certo, e não é isso, né? Então cuidado também por ser excessivamente racional com o outro, né? Equilibrar também essa parte com a sensibilidade, né? Não só o racional. Propósito de alma 8. Numa sintonia harmônica
de equilíbrio, né, é uma pessoa que tende ao empreendedorismo, né, ela tá sempre buscando materializar coisas, projetos, é, e sempre mostrar o seu poder pessoal, se autovalorizar, né, e permitir, e com isso permitir o progresso, permitir que o outro brilhe também, sempre inovar, né, tem muito a ver tá até meio semelhante com a energia 1, mas aqui tem muito a ver com o poder pessoal, né, brilhar o poder pessoal, características de abundância, né? Sempre enxergar o lado bom das coisas, tem muito a ver com liderar né, a parte de gestão de pessoas, estratégia também é uma palavra muito importante aqui. Sempre busca uma pessoa que tem muita justiça, né, em si, e solução de problemas, né, através dessa estratégia que eu falei. Em desarmonia, é uma pessoa que não se valoriza ou se valoriza demais, né, lembra que tem os dois lados. Ou então sempre fica pensando em escassez, vê as coisas negativas, o lado negativo das coisas, então fica vibrando a escassez em vez de vibrar a abundância, que é o que faz sim, mais sentido para ela, né. Ou por outro lado, é uma pessoa muito materialista, né? Essa abundância ela vem num desequilíbrio em ser materialista, né? Ter um monte de coisa sem sentido. Lembra que eu falei que tem a ver com gestão de pessoas, por exemplo, e aí um desequilíbrio também é abusar desse poder, né? E ser autoritário. E ter uma ambição descontrolada. Em relação à carreira, as palavras principais é fluxo, abundância, materialização, poder pessoal, né? Então, é importante assumir as suas ambições e a sua necessidade de comandar. Você tem essa característica dentro de você, faz parte de você. E aí busca aplicar esses seus talentos executivos, estratégicos, né, para fluir em abundância, para sempre crescer e para sempre se valorizar. E aí você se valorizando, você gera valor para o mundo também. Nos relacionamentos, então, é importante essa parte de se sentir valorizado, sentir que pode usar suas capacidades estratégicas e ter espaço para falar das suas conquistas, né? Ter espaço para brilhar. Você tem essa característica. Em desarmonias, vem aquela ideia de querer dominar usando poder, muitas vezes você manipula os outros para fazer as suas vontades. Você tem essa característica, faz parte do seu propósito, mas você usa isso em desequilíbrio, para manipular e controlar os outros. Ou então você é aquela pessoa que se sente super não se sente merecedor de nada e não sabe se valorizar, não se sente suficiente para as coisas, né? Então esse é o down aí da energia de propósito de alma 8. E chegamos então na energia de propósito de alma 9. Quem tem essa energia de propósito de alma 9, né, em equilíbrio, é aquela pessoa que tem muito carisma, né, e faz as coisas com muito amor, sempre pensando num bem maior, né. Então aqui até uma frase que tem: a emissária do amor incondicional, faz as coisas sem esperar nada em troca, né, pensa sempre num bem maior, né, tá sempre à disposição. Então a pessoa faz parte de você ser compassivo, ser generoso, ser carismático, sempre ajudar os outros, né, tendo essa ideia humanitária, altruísta, sábia, né? Só que em desarmonia, em desequilíbrio, é uma pessoa que se doa em excesso e daí se esgota muito. Ou então, por outro lado, tem um sentimento de abandono, que faz muita coisa pelos outros e ninguém faz nada por ela, ou fica esperando algo em troca e ninguém faz nada, e aí você fica com esse sentimento de abandono. Por outro lado, também julga em excesso, como se ninguém soubesse fazer as coisas como deveriam ser feitas, ou não aceita as imperfeições dos outros e do mundo, né? E aí se torna uma pessoa egoísta ou, por outro lado, ingênua. Em relação à carreira, a palavra aqui para energia 9 é amor incondicional. O que quer dizer amor incondicional? É você fazer as coisas, você faz sempre pensando no outro, né, com essa ideia de amor, de bem, mas não precisa esperar nada em troca, né? Então,
você ajuda muito, você se envolve em causas humanitárias, em grandes projetos, por exemplo, que visam ajudar muitas pessoas, mas é muito importante aqui o desapego, né? Que é isso que eu falei, esperar, fazer as coisas, mas não esperar nada em troca, né? Porque quem tá alinhado com essa energia sabe que vai ter o retorno, na verdade, muito maior, numa questão espiritual, universal. Então, não precisa receber nada agora, não precisa ter os holofotes em cima de você, né? Você simplesmente faz porque você acha o certo e você é ligado a essas causas humanitárias de ajudar. Quanto mais pessoas, melhor. Em relação aos relacionamentos, então, tem essa parte da generosidade, né? Você sentir que o seu amor por ajudar o outro, ele é entendido, né? E agir com compaixão, sempre sem o julgamento. Né? Então, as desarmonias, ela tem a ver com essa parte do julgamento ou de querer retorno, querer esperar que as pessoas façam as coisas por você também. Por outro lado, você pode não gostar, não querer desapegar das coisas. Então, que eu falei aqui, o equilíbrio, ele tem a ver com o desapego. Então, uma desarmonia é o excesso de expectativas pelo retorno, pelo que você faz, né? E, na verdade, isso você tem que fazer porque você gosta de fazer, é isso que faz o seu coração vibrar na mais pura e elevada energia. E aí, então, nós falamos das 9 energias de propósito de alma. E aí, eu agora quero propor agora para você um exercício de conexão, né? Lembra que eu falei que essa transmissão é para conexão com o seu propósito de alma. E uma conexão, né, de todas essas palavras que eu falei aqui, de tudo que eu falei aqui, tem um exercício muito legal que o que você fala de você. Quando você fala assim, eu sou, eu sei, né? Isso pensando nas coisas mais positivas. Então, tem uma técnica que se chama códigos frequenciais. Que eu já falei muito, várias vezes, que tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, a gente está vibrando, quando a gente vibra, a gente atrai aquilo que a gente está pensando e sentindo. E o que você está falando de você? Né? Então, uma conexão, para a gente se conectar com o nosso propósito, você pode ter sentido, nossa, estou muito desequilibrada com o meu propósito, não estou alinhada. E cada dia é um dia, tem dia que a gente vai estar mais conectado, outros não, e a gente tem que sempre buscar exercer em todas as nossas em todos os nossos momentos, tudo que a gente faz, buscar viver esse propósito, né? E quando a gente se sente desconectado, a gente tem algumas técnicas para lembrar e fazer essa conexão, né? Então, de todas essas palavras, né, que eu fui falando, algumas devem ter ficado mais, devem ter brilhado mais para você e ter chamado mais atenção para você. E aí eu proponho agora você fazer o seguinte: anota num papel ou fala simplesmente, mas fazer um decreto de conexão, que é assim: em conexão com a minha alma, eu decreto. E aí você fala, sou alguma coisa, sou aquela palavra do seu propósito que te chamou atenção. Eu decreto ativação da energia do número, por exemplo, vou dar um meu exemplo. Em conexão com a minha alma, eu decreto ativação da energia 7 no meu campo energético, que é a energia do meu propósito de alma. Eu decreto que eu sou buscadora da verdade, eu decreto que eu confio na minha intuição, e decreto que eu sei ensinar e passar as minhas verdades para ajudar os outros. Por exemplo, esse é o que veio no meu coração agora para falar. E você pode montar esse seu decreto e falar todos os dias. O que você é? Quando a gente usa essa expressão eu sou, eu sei, por mais que você não esteja conectado com aquilo, né? Mas eu falo, eu sou autoconhecimento, eu sou saúde, eu sou confiante em mim, eu confio nas coisas que eu faço, eu sei comandar os outros com a minha liderança, né? Então, quando você fala isso, isso é muito potente.
você está ativando essa energia, a conexão dessa energia com, né, no seu campo energético, para cada vez mais você se conectar a isso e conseguir observar os desalinhamentos e alinhar. E aí, uma reflexão também, diante de tudo que eu falei, né? Agora observe tudo na sua vida. Qualquer coisa que você vai fazer ou que você tenha que decidir, por exemplo, se pergunte: isso permite que eu seja eu? Isso permite que eu viva o meu propósito? Né? Então é muito importante a gente sempre fazer essa reflexão. E agora que você já sabe o seu propósito de alma, vai ser muito mais fácil, né? Com certeza você já se conectou aí com alguma energia que você, agora em todos os momentos, você vai observar se aquilo que você vai fazer, se você precisa fazer, faz sentido para você. Né? E uma dica, né, que é legal de pensar também, né? Assim, mas eu não sei o que eu quero da vida, eu tô perdida, eu não sei o que me motiva, o que faz sentido para mim. Tenta pensar quando você era criança. Quando você era criancinha, o mais novo que você lembrar. O que você fazia quando você era criança? Do que você brincava? Né? Como eu falei no começo, quando a gente é criança, a gente tá a todo momento é ali que na verdade a gente começa a ter as experiências e aí algumas coisas podem ser não pode fazer assim, mas se aquilo fazer sentido para você, é aí que você tem que se conectar, né? Sem medo de julgamentos, porque é aquilo que faz sentido para você. E a partir do momento que você se conecta com o que faz sentido para você, você transborda essa vibração boa de amor na mais pura e alta frequência, e aí você contagia o outro, e aí o outro passa a te entender. Então é aí que tá a mágica, o negócio é a coisa mais maravilhosa que tem. E aí, então, eu vou propor um desafio aqui. Quem fizer esse desafio, você pode fazer um post e me marcar, colocar nos stories, ou colocar mesmo no status do WhatsApp. E tira um print e me manda. Que é o seguinte, e aí quem fizer esse desafio e me marcar, né, para eu saber que você fez, eu vou te dar um bônus de um código de ativação de propósito de alma para você imprimir, colocar de fundo no seu celular, no seu computador, e você sempre ter aquilo. Quando você se sentir desalinhado, você repete aquele código para você se conectar cada vez mais com o seu propósito. Então, o desafio é você fazer esse exercício que eu falei, do eu sou. Né? Escreva assim: eu fiz a conexão com o meu propósito de alma e decreto, eu sou, e aí coloca o que você é. Então eu te desafio a fazer isso aí. E aí faz esse desafio, posta em algum lugar, me marca, ou tira o print da onde você fez, por exemplo, se for no status do WhatsApp. E me marca para eu ver, e aí eu te encaminho esse código de ativação do seu propósito de alma, né? E aí você me fala certinho qual que é o seu propósito de alma, e eu te encaminho qual que é o código. Tá bom? Eu vou ficar esperando. E então era isso que eu queria falar hoje. Se ficou alguma dúvida, se teve algum insight ou está tendo alguma dificuldade em relação a se você está ou não conectado, pode me escrever, pode me mandar mensagem que a gente troca uma ideia melhor. E aí eu queria te fazer um convite agora, que essa semana eu abri as inscrições para um desafio que tem muito a ver com essa transmissão de hoje, que é o desafio que é Sei Quem Sou. Né? Você sabe quem você é? A gente aqui já teve um aprofundamento em relação ao seu propósito de alma, né? Mas uma coisa legal que eu vi esses dias é que realmente, quando a pessoa fala assim, quem é você? Você pega e começa a se apresentar pela sua profissão. E realmente, né, eu fui pensar, falei assim, nossa, se alguém me perguntasse quem é você? E aí eu ia falar que eu sou terapeuta, mas quem é você? O que você gosta? Quais são seus valores? O que te motiva? O que te faz acordar todos os dias? O que te faz se sentir vivo? Esse é, na verdade, quem é você. Né? Então, eu tô na semana que vem, no sábado,
sábado para domingo, vai ter início esse desafio, são 4 dias de desafio, que tem essa proposta de você se conectar mais ainda com você mesmo, né? E aí vão ter bônus e vão ter prêmios aí no final para quem fizer todos os desafios. Se você quiser saber mais, também entre em contato comigo, que daí eu explico direitinho. Mas lá no Instagram e no Facebook tem o postzinho do desafio, vou colocar de novo, e para você me mandar para fazer a inscrição, pelo grupo do WhatsApp. Desafio por quê? Porque eu vou trazer um conteúdo para você se conectar, e aí você vai ter o desafio de fazer determinada ação para você realmente ter a transformação de que no final você falar, não, eu sei quem sou. Né? E aí a gente vai ter um desafio especial no final para eu ver quem realmente fez os desafios e conseguiu se conectar consigo mesmo. Vai ser muito legal, bem legal mesmo. Então era isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, entre em contato comigo. Quero saber muito como é que foi essa conexão de vocês com o seu propósito. E aí, quem fizer o desafio que eu falei hoje, né, de falar, eu fiz a conexão com o meu propósito de alma e decreto, eu sou, e coloca uma palavra, uma frase, o que vier no coração de vocês, do que vocês são, do que vocês querem se conectar, baseado aí no seu propósito de alma. Me marca, que daí eu mando o código de ativação do seu propósito para você se conectar todos os dias, tá bom? Um beijo a todo mundo, boa noite e até semana que vem. Semana que vem o tema vai ser sobre equilíbrio, né? Então tá tudo conectado aí. Hoje a gente falou do propósito. Semana que vem a gente vai falar do que é esse equilíbrio. Quero discutir com vocês e mostrar umas, né, às vezes a gente pensa muito superficial o que é o equilíbrio, né, e aí eu vou, enfim, não vou dar spoiler. A gente, na semana que vem, a transmissão, a live vai ser sobre equilíbrio. Tá bom? Eu vou esperar, então, o desafio de vocês. Me marca, porque senão eu não vou saber que vocês postaram. Seja pelo Facebook, pelo Instagram, não interessa. Me marquem, tira um print e me manda, que eu vou ficar muito feliz de ver vocês com essa conexão. Com o propósito de alma de vocês, para vocês vibrarem na melhor frequência, no melhor do que vocês são, e aí aí tudo vai fazer mais sentido, tudo vai fluir muito mais facilmente, tá bom? Um beijo, ótimas vibrações para vocês e até! E eu terminei aqui no Instagram. Tô terminando agora também aqui no Facebook. Um beijo para vocês que me acompanharam. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E podem estar em contato que eu vou ficar muito feliz de ajudar, tá bom? Beijo!